Olá, começamos agora mais um Unifre Entrevista e hoje o nosso convidado é o Márcio Grings. Tudo bem, Márcio? Obrigado pelo convite, tudo bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a carreira do Márcio, os projetos, música, vinil e um pouquinho mais. Mas queria que começasse contando pra gente quando começou essa tua relação com a música. Tu começou como radialista em 94, foi isso? Em 94, exatamente. Bom, na verdade, eu fui um cara que, quando garoto, a minha grande paixão inicial foi a literatura. Eu fui um leitor muito cedo, gostava muito de ler e, de alguma forma, na primeira metade dos anos 80, aconteceu que eu descobri a música, o rock and roll, e aí meio que deu uma guinada. Comecei a ter essa paixão pelo mundo, do universo do rock, do pop, e meio que as coisas foram acontecendo. Caí em lojas de discos, acabei trabalhando em rádio, na saudosa Medianeira, na época em que tocava, tinha uma programação totalmente dedicada ao rock, né? Então, é difícil fazer uma síntese de tudo isso, mas eu vou te dizer que eu sempre tive ligado à música, a esse universo, a escrever sobre, a assistir shows, depois, consequentemente, comecei a tocar, ou seja, sempre as minhas ações ficaram envolvidas com o universo da música. Que bacana. O Márcio, tu também é escritor, né? 6 livros escritos. Comecei em 2002, na verdade, por uma editora, na época, que publicava basicamente livros de desenho, na área de desenho industrial, que era do meu amigo Luiz Vidal Gomes, que é um cara que eu devo muito esse início, que de alguma forma queria sair um pouco desse círculo e publicar alguma coisa vinculada à cidade, com a nova cena. Ele leu algumas coisas que eu escrevia na época, gostou muito, e nós lançamos em 2002 o Saindo da Linha, pela CHD. Isso foi um trabalho basicamente poético. Depois, consequentemente, eu acabei ajudando numa publicação chamada Santa Invasão Poética, no qual trabalhamos com mais sete escritores. E aí foi indo. Rock and Roll 2004, Conto, Crônica e Poesia. Depois eu fiz um livro que eu basicamente escrevo sobre ensaios de literatura, cinema e música, que é o Vivendo à Sombra dos Gigantes. Em 2009, A Nós, o Clube dos Descontentes. Em 2013, saíram o Drive-In e o Caminho Mais Longo, que é um livro Esse livro aqui. que na época eu escrevia para o Diário de Santa Maria, que são crônicas publicadas no jornal. Que bacana, que legal. Pretende escrever novos livros? Eu sempre digo que não vou escrever e acabo escrevendo. Na verdade, eu após sair da RBS ano passado, eu acabei estou escrevendo semanalmente para o Claudemir Pereira, para o site dele. E já tem todo um material que estou preparando para o ano que vem para lançar um livro com essas crônicas publicadas no site dele, que já, vamos dizer assim, estão mostrando uma nova leva, uma nova forma de escrever que eu estou curtindo muito. E também tem um plano aí há muito tempo que eu falo isso, então, de escrever algo com mais fôlego, um romance, uma novela, mas isso, de alguma forma, não tem deadline, não existe uma data, mas é um projeto que eu já estou trabalhando de algum tempo. Essas histórias já estão se moldando, então quem sabe um dia sai essa outra publicação, mas eu posso dizer que para o ano que vem, com certeza, esse livro de crônicas do site do Claudemir. Que bom. Vamos esperar então, né? E a tua relação com a música ainda é mais intensa, né? A gente percebe que tu sempre trabalhou com isso. Quais os teus estilos, tuas bandas preferidas, assim? Na verdade, eu comecei como qualquer garoto nos anos 80, vivendo um delay dos anos 70, né? Na época, eu curtia muito bandas como Deep Purple, Led Zeppelin, as bandas de heavy de hard rock dos anos 70, né? Consequentemente, peguei um respingo daquela cena heavy dos anos 80, com bandas como Saxon, Iron Maiden, Def Leppard. Mas, na verdade, eu me encontrei muito em artistas como Neil Young, Bob Dylan, essa cena da Califórnia final dos anos 60, início dos anos 70, Carole King, James Taylor, eu gosto dos primeiros álbuns dele, Eagles, Crosby, Stills, Nash Young, essa turma toda me agrada muito e ainda são artistas que me dizem muito, porque além de fazer harmonias, um lance mais baladeiro, que eu curto muito também, apesar de ser um cara que também gosta desse lance mais forte do rock, mas que tinha um conteúdo intelectual muito interessante, que vamos dizer assim, que é um retrato de uma época que eu acho que é muito, muito difícil, essa atemporalidade na música, e quando esses artistas conseguem isso, é fantástico. Eu sempre digo que essa conjunção entre o final dos anos 60 e o início dos anos 1970, a música nunca foi tão bacana, né? Pela minha concepção. Ou seja, nós ainda cultuamos aquela época, nós ainda vivemos muito daquele espírito, tentamos reprisar isso de alguma forma.
ou seja, em trabalhos artísticos ou, de alguma forma, pelo espírito daquela geração, né, que nunca mais vai nunca mais vai voltar, na verdade, né? Nessa tua relação com a música, tu também toca, né? Fala um pouquinho pra nós dos teus projetos. Hoje eu fiquei sabendo que tem tem uns tributos que tu realiza também que eu não tinha conhecimento. Pois é, na verdade, eu, desde o início dos anos 2000, eu trabalhei quase 8 anos com uma banda chamada Red House, que é uma banda aqui de Santa Maria, que na época entrou dentro teve uma grande onda do blues no início daquela década, no qual as casas dedicavam dias específicos para o blues. E eu acho bacana que eu comecei tarde, eu comecei a tocar mesmo, eu tinha na época 30 para 31 anos, não era um cara experiente, eu sempre dizia que eu era o furo da banda, mas de alguma forma, claro que eu tinha um conhecimento da linguagem, por gostar muito de blues, por ouvir muito, por estar muito próximo desse universo de alguma forma. E foi muito bacana essa coisa de começar a tocar tarde, eu acho, pra mim, porque não que eu fosse um cara mais experiente, na verdade eu era um veterano iniciante, mas toquei ao lado de pessoas muito legais, moldamos um tipo de som na época que era carente em Santa Maria, compomos em inglês na época também. E a Red House gravou 3 discos independentes que eu me orgulho muito. Foi o One More Drink, One More Night, em 2002, o Blues Machine, em 2007, e em 2009 ou 2008, não me recordo agora, o It's Not Running Yet. Então são discos que me orgulham muito, porque meio que representam aquela época específica ali. Tocando blues, claro que não tem como comparar, não é um blues de raiz, é um blues com muita influência do rock, alguma influência também do folk e do country, mas do qual eu me orgulho muito. Que bacana. E a Jack of Hearts, conta um pouquinho pra nós. Pois é, Jack of Hearts é uma banda que, quando eu saí da Red House em 2008 ou 2009, não recordo agora, enfim, eu parei um tempo e nós começamos eu comecei a pensar num repertório de uma banda no qual eu tinha um resquício de trabalho desse que foi descartado do Red House, que eram 5 canções na época, tentando compor isso em outra banda, mas com um espírito mais dessa jogada do rock dos anos 60 e 70, um pouco mais distante do blues, por mais que isso transite eventualmente também. E aí montamos a Jack of Hearts, isso foi em 2012, e para basicamente compor um repertório autoral, mas também intercalar com canções no qual nós nos inspirávamos, né? E é uma banda no qual, eu tenho o maior orgulho, acho que também tem de alguma forma um ineditismo dentro da cena, de trabalhar dentro dessa linhagem de som, e que o mais importante é fazer um trabalho autoral, né? E eu acho que a Jack of Hearts tem isso de dividir muito bem metade do repertório autoral, metade do repertório de canções no qual a gente revisita as nossas influências. Sim. Me fala um pouquinho mais, eu queria saber sobre como surgiu esse grupo da Jack of Hearts. Me conta um pouquinho como é a relação de vocês. Na verdade, sempre se procura quem tem afinidade, né? E isso é muito difícil, porque eu sempre acho que é muito mais fácil, talvez eu me realize mais escrevendo, pelo fato de que é uma atividade extremamente individualista, né? No qual eu sou meu grupo, eu sou minha banda. E não estou de nenhuma forma descartando trabalhar com pessoas, sempre tem um lado de acrescentar isso. Mas eu tenho uma dificuldade às vezes, de entender, de achar que o processo de fazer som é muito mais interessante do que o resultado final. Ou seja, a felicidade ela está no caminho e não na medalha, na conquista, que seja o disco ou a gravação. O processo de compor é uma coisa que me agrada muito, isso em qualquer forma, tanto escrevendo quanto fazendo música, porque o fato de imaginar como é que as coisas vão se tornar, o fato de trabalhar isso, essa camaradagem que rola no processo é muito interessante e com certeza muito mais satisfatório do que o resultado final, porque sempre a impressão que temos é que podia ter ficado melhor, é que as coisas não saíram da forma como foram desenhadas, o lançamento podia ser mais interessante, então sempre essa sensação de descontentamento é algo que sempre de alguma forma atua em mim nesses processos aí. E essa relação também que vai fazer com que o disco saia bom ou não depois, com certeza, né? Vai refletir no resultado. Eu concordo contigo, eu acho que esse descontentamento ele te causa uma sensação de que tu pode fazer sempre algo melhor, né? Apresentar algo melhor. E é sempre legal nos entendermos onde estamos, qual o contexto que nós trabalhamos.
Uma cidade como Santa Maria não tem como, por mais que as possibilidades hoje com a internet elas sejam infinitas, mas o fato de estarmos aqui nos limita, né? Isso é muito claro. Então, o universo é mais restrito. De alguma forma, tem uma frase que eu acho que é bacana que diz que se nos deram como missão singrar mares revoltos, né? Então, é isso. Se o universo é difícil, se as coisas conspiram contra, de alguma forma é limitado, então, ou rompemos essa barreira e de alguma forma saímos daqui, ou continuamos trabalhando dentro desse universo e não reclamamos, né? É o que acontece. Falando um pouquinho do cenário musical de Santa Maria, eu queria saber a tua opinião. Tu acha que a gente está produzindo música boa hoje? Tem muita coisa de qualidade aí? Eu tenho certeza disso. Santa Maria é uma terra onde sempre produziu boa música em todos os gêneros, né? Desde o nativismo, com grandes poetas, escritores, com grandes compositores, grandes músicos, e ali, se formos para o terreno da música pop, ou do rock, ou do blues, pô, tem muita gente boa aí. O que mais me deixa chateado, por exemplo, é o fato de que pensar que nos anos 80 existiam bandas interessantíssimas em que restaram pouquíssimos registros, sejam fotográficos ou de áudio, ou seja, a história. Esse é um defeito nosso, né, que eu gosto muito de elogiar os americanos e os ingleses, que eles sabem muito bem documentar a sua história. E nós não temos essa expertise, né? É só perceber, por exemplo, se falar da cena do rock dos anos 80 em Santa Maria, que era muito boa, ou do início dos anos 90, procura algum registro fotográfico, procura algum vídeo, alguma gravação. Pouca coisa restou disso tudo. E tinham dezenas de bandas, e muitas delas, inclusive, interessantíssimas. Então, esse é um defeito nosso, né, de não registrar nossa história. Hoje, com as 1000 possibilidades, com internet, com... O celular ali, a mão, todo mundo faz o seu clipe, né? Todo mundo registra o seu som. De alguma forma, isso hoje... colabora, ajuda. Corrobora muito para que esse registro não se perca, né? Por demais, aí temos a fragmentação de tudo isso, ou seja, são 1000 possibilidades. Às vezes as pessoas conhecem mais uma banda que está lançando em Nova York do que uma que lança algo aqui em Santa Maria hoje. Enfim, fácil não é, de qualquer forma, mas eu lamento muito isso, de a nossa história não ser contada de uma forma desse esquecimento, né? Dessa fragmentação, tanta coisa aconteceu e não temos como reprisar isso, né? Não tem como resgatar essa palavra. Essa história. Que bacana. A gente vai para um breve intervalo, Márcio, mas daqui a pouco a gente volta e continua então conversando. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Nós voltamos com o Unifra Entrevista e hoje nosso convidado é o Márcio Grings. E nós vamos falar agora de um dos teus objetos preferidos, assim, que é o vinil. Grings, conta pra gente como é que começou essa paixão pelo vinil. Na verdade, a minha geração, que eu fui um moleque que comecei a ouvir música nos anos 80, né? O vinil ainda era o produto da vez para se distribuir música, né? E, na verdade, a minha família, eu não tinha um toca-discos em casa, né?
Eu ganhei um toca-disco quando eu fiz 14 anos, o meu pai me deu um toca-discos. Isso foi em 1984. E eu me lembro que na época eu comecei também nessa ligação de me ligar mais em música, coisa e tal. Mas simplesmente foi terrível, né? Porque virou minha vida, eu deixei de ser um leitor, eu comecei a ouvir mais música, eu deixei de estudar, o meu universo passou a ser o mundo da música. Eu me lembro que a minha mãe falava na época, não, vai passar, fica tranquilo, vai passar, um dia ele volta a ser aquele garoto que ele era. Não passou. Se passaram 30 anos, eu tô com 44, ou seja, 14, eu faço 30 anos de escutador de música e 30 anos que a música me subverteu, me mandou para outro mundo. Então, e de alguma forma, depois eu tive outros fatores que contribuíram para mim ficar pior ainda. Eu trabalhei em loja de discos. Eu fui gerente de loja de discos, então esse universo sempre foi muito próximo de mim, cada vez eu me tornei mais um especialista, entre aspas, do lance do vinil. Eu me lembro quando o CD surgiu no final na verdade surgiu no início dos 80, mas em Santa Maria ele começou a ser deflagrado, e no Brasil também, no final dos 80, eu me lembro que eu trabalhava numa loja de discos, e nós tínhamos ali 30, 40 títulos em CD, quando começou isso a se vender CD, e eram mais caros, coisa e tal. E eu resisti muito a isso, muito. Eu não acreditava que o vinil estava morrendo, tipo, eu ainda era apaixonado pelo formato, né? E eu me lembro que aconteceu de eu comprar o meu aparelho CD e meu primeiro vinil, o primeiro CD, quando em 1992 o Young lançou Harvest Moon. Eu me lembro que eu olhei o catálogo do representante da Warner e falei para ele, eu quero tantos LPs e tantos CDs. E ele falou assim, não, só vai comprar em CD, ele não vai ser editado em LP. E aí eu percebi que realmente os tempos estavam mudando, né? Comprei meu aparelho de CD e no mês seguinte, quando chegou no Harvest Moon, foi meu primeiro CD, eu pude ouvir. Enfim, inclusive me senti um pouco seduzido pelo lance, porque começou a ficar fácil comprar CD, coisa e tal. E abandonei um pouco os meus discos, mas a ficha caiu logo depois que eu estava fazendo alguma coisa errada e continuei comprando meus discos. Para tentar abreviar essa história, resumindo, percebemos o seguinte, que com o passar dos anos, podemos perceber que o CD era um grande engano, ou um grande engodo mercadológico, que fazia as pessoas comprar as mesmas coisas de novo, com uma promessa de que aquilo seria eterno, nunca daria problemas, a gente sabe que risca, que dá problema, que mofa. Eu tenho um monte de CD aqui em casa, inclusive, que tem esses problemas. E o vinil, que foi inventado, o formato de alguma forma, em 1877, que o formato comercial de LP começou a ser vendido em 1948, que foi popularizado pra caramba nos anos 50, e que de alguma forma se tornou a maneira definitiva de se empacotar a música pop, vamos dizer assim, e até outros formatos. Se pensarmos, ainda é a forma definitiva e mais interessante de se comercializar música. Não podemos descartar a experiência estética, porque o formato, os players de hoje, os tocadores de vinil, os turntables atuais, eles são muito interessantes porque eles reprisam com mais qualidade que na época, que foi um dos problemas dos anos 80, que os toca-discos eram muito ruins. E os toca-discos hoje são bons, eles reproduzem tanto os LPs antigos quanto os novos, com uma qualidade absurda. Então, essa é uma seara no qual as pessoas vão dizer assim, não, o digital é melhor, o analógico é melhor, mas enfim, eu sou um ferrenho amante, defensor do vinil. Porque, para dar alguns exemplos, Jack White lançou esse ano um ultra vinil. O que é o ultra vinil? Ele tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, o bônus dele é no selo. Ele toca de trás para frente o lado A e o lado B da forma convencional. Ele tem um holograma que tu coloca uma luz em cima e dá para enxergar um anjinho circulando no vinil. Ou seja, são brincadeiras, mas que o CD não permite, né? Mas que valoriza muito mais a peça, né? E isso mostra... A capa, olha que magnífica. Bom, e temos aqui, por exemplo, o Willie Nelson, que é um cara que eu curto pra caramba, que muita gente enxerga como um cara retrógrado, um caipira, e que, olha, não tem nada disso. Esse disco, por exemplo, de 2006, ele tem produção do Ryan Adams, que é um músico que fez muita fama nos anos 2000, que emprestou a banda dele para fazer um disco em que o country e o rock and roll se namoram de uma forma muito interessante, é um dos meus discos preferidos dele. Aqui nós temos, por exemplo, um disco do Bob Dylan lançado originalmente em 1965, ou seja, ele tem aí praticamente quanto tempo? Eu sou ruim de matemática. 50 anos? 50 anos. Um pouquinho mais. Veja bem, ele está intacto. A primeira edição, ele é mono, toca perfeitamente,
Isso prova que que o vinil, na verdade, é só você cuidar como qualquer coisa na vida. Relacionamento, se não cuidar do relacionamento, você perde namorado, perde... Então, é a mesma coisa. O vinil, cuida dele que ele vai ficar contigo a vida toda. E essa aqui é uma cantora norte-americana que eu gosto muito também, chamada Shelby Lynne. A Shelby, ela é uma daquelas cantoras raras que tem um estilo muito peculiar de usar poucos instrumentos. Esse disco aqui, ela revisita canções da Dusty Springfield e é realmente fabuloso. E tem algumas coisas, como por exemplo, é um disco que ele fica prateado enquanto toca, então, pô, essas coisas estéticas que eu acho que não dá pra descartar, né, que é o que valoriza realmente, diferencial, que é o diferencial. Além do som, né, porque além do som. O que a gente defende muito é que o som, o áudio é muito melhor. Por exemplo, eu tenho na minha casa um amplificador de 78, um par de caixas de 1971 e um turntable moderno. Isso faz tudo a diferença. Eu diria assim, os equipamentos antigos, eles têm são robustos, eles duram muito, né, mas os toca-discos eu me rendi aos novos, eles são muito mais silenciosos. Braço de fibra de carbono, ou seja, ele é leve, promove pouco desgaste. A captação ela é muito mais poderosa que na época, ela também gera menos ruído. Enfim, os toca-discos hoje são muito bons, eu recomendo. Existem bons modelos no mercado, com portadoras decentes. Inclusive em Santa Maria, tem um amigo meu que trabalha com isso e faz importações e que realmente vale a pena para quem quer voltar para o vinil, quem quer continuar no vinil, porque faz a diferença, como eu já disse. Quantos finis tu tem? Na prateleira aqui eu devo ter uns 800, mas na minha casa eu devo ter uns 1.500, na verdade, porque eu trabalhei uma época comercializando vinil, mas eu tinha um problema muito sério, que eu era meu melhor cliente, então eu acabava, todo o meu lucro acaba sendo diluído dentro do próprio administrador da empresa, então não dava. Isso não dá muito certo. Mas, Gringas, me fala um pouquinho. O vinil, ele teve uma queda de venda, de pessoas, as pessoas se desfaziam do vinil. Eu lembro que teve uma fase assim que todo mundo ou colocava fora, ou vendia em sebo, e agora está voltando, está ventando o pessoal a consumir, principalmente que tem um pouquinho mais de dinheiro, né? A classe mais alta. Tu acha que isso é uma transformação dessa cultura? Eu vejo assim, de alguma forma, por exemplo, na verdade o vinil nunca deixou de ser fabricado. Quando o CD, na verdade, explodiu nos anos 90, alguns artistas optaram por não lançar seus discos em vinil, que era uma tendência, como se o vinil estivesse sendo enterrado, as vendas despencaram, as próprias gravadoras promoveram esse desgaste do vinil. Por quê? Porque interessava para ela que as pessoas comprassem de novo toda a coleção do Pink Floyd em CD. Não concorda comigo? Concordo. Então, existiu realmente um evento mercadológico que enterrou o vinil, tentou sepultar o vinil, mas alguns artistas nunca deixaram de fabricar vinil. Por exemplo, vou citar dois deles. Deep Purple, uma banda que sempre... Existe um cara chamado Ian Gillan, que é o vocalista, que sempre sempre deixou claro que os discos do Deep Purple não iam deixar de ser fabricados em vinil, porque ele acreditava no formato. Outro, Bob Dylan. Bob Dylan nunca deixou de fabricar em vinil. Ou seja, e no andar da carruagem, de alguma forma, o vinil voltou como uma forma de comercializar música muito forte, por vários problemas que o CD começou a apresentar. Como, por exemplo, ele risca, assim, como eu já disse antes, risca pra caramba, tem problemas... É muito fácil, você deixa guardado e ele... Outra coisa, oxida e perdem os dados. Ou seja, se pensarmos que... Eu tenho fitas cassetes, por exemplo, que estão comigo há 30 anos e continuam tocando perfeitamente. Eu acho tudo uma questão de cuidado, armazenamento, e realmente as pessoas que têm um vinil como esse, se esse vinil tivesse passado por mãos não cuidadosas, ele não estava aqui hoje. Então é isso, é de cuidar realmente. Eu acho que esse contato físico é uma coisa que falta muito na geração de hoje. Eu tenho um filho com 14 anos, eu me lembro que há 2 anos atrás ele viu o show, um tempo atrás ele viu um show que eu levei, o Nazaré tem em Santa Maria, a banda aquela escocesa, levei ele e ele curtiu, coisa e tal. E eu perguntei para ele, Tato, quer que eu faça um CD para ti? Ele, não pai, não precisa, eu ouço no meu telefone, eu baixo e ouço no meu telefone. Isso de alguma forma tem um lado bacana disso, porque realmente é acessível a todos, mas tem um lado que parece que esse contato físico eu acho que é o que falta, né? Porque, por exemplo, no contato físico, ouvindo o disco, tu vai saber quem compôs tal som, quem produziu, onde é que foi feito, o que os caras pensavam, tu vai ver a sessão de fotos, tu vai ter um outro contato, muito mais intenso, né, com a obra do que no telefone. De alguma forma tu vai ver um playerzinho com o nome da música e ponto. Sem falar, que é o mais preocupante, que tu tá ouvindo de uma forma errada.
O telefone não tem capacidade de reproduzir como um bom equipamento de som. Então tudo isso se perde, alguma coisa se perde no processo, né? Então eu acho isso de alguma forma interessante pelo acesso e eu acho que em outro viés preocupante, porque as pessoas estão ouvindo música da forma errada. Mas o vinil tá aí, né? Pra quem quiser. O vinil de alguma forma, as vendas elas cresceram muito nos últimos tempos. No Brasil não existem dados oficiais, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eu vi que o crescimento em relação a 2013 é de 50%. São milhões de cópias vendidas de disco. Então, isso é algo a ser celebrado mesmo e mostra realmente uma tendência de retorno ao formato. E se tu pegar todas as outras formas de comercialização de música, elas estão caindo. Ou seja, as pessoas baixam gratuitamente, elas compram menos CDs, elas pagam a música digital, mas estão comprando menos em relação aos anos anteriores e o único formato que cresce é o vinil. Isso diz alguma coisa, né? Sim, deve dizer. Pra gente concluir, Márcio, eu queria que tu me dissesse quais são os teus planos futuros. Fala um pouquinho para nós do teu trabalho agora atual. Na verdade, eu trabalho agora, a minha vida toda está focada profissional com a On The Rocks, que é uma rádio que funciona na web, com aplicativos para iOS e para Android. Uma tendência fortíssima das pessoas escolherem aquilo que querem ouvir, né? E eu acho que o que nós estamos fazendo com o On The Rocks hoje é antecipar um pouco uma tendência de mercado que já acontece muito forte nos Estados Unidos e na Europa, com crescimento das rádio webs em faturamento, que chegam com projeções desse ano até 30%. Ou seja, as pessoas os profissionais de rádio estão ganhando milhões com as webs. Por quê? Porque de alguma forma o formato convencional de rádio se desgastou ou se perdeu dentro de uma rádio que não é mais a rádio que nós ouvimos há 20 ou 30 anos atrás. Eu acho que rádio hoje não pode ser descartada, que a rádio pode circular na internet como um vídeo. A rádio não pode ser apenas um player na internet, mas ela tem que também fornecer conteúdo. Os profissionais de rádio convencional estão migrando para as webs, isso é uma tendência também muito forte, porque de alguma forma os formatos de rádio não atendem mais às expectativas. Um bom profissional de rádio não consegue mais mostrar quem ele é de verdade numa rádio convencional, pelo fato de que a moldura é muito restrita, não existe perspectiva de tu mostrar realmente como o teu trabalho é, porque as rádios são engessadas pra caramba. Bom, é muito mais complexo do que imaginamos, mas eu tenho certeza que as webs, o grande desafio para as web rádios é profissionalização e, de alguma forma, tentar mostrar para as pessoas, fazendo que elas cliquem a primeira vez, entendam que isso é algo sério, isso eu digo em respeito a trabalhos como o que nós estamos tentando fazer com o On The Rocks. E qualquer um pode fazer rádio web hoje, mas fazer rádio profissional, poucos. Só quem realmente conhece o produto. É o que eu imagino. Nós teríamos muito ainda para conversar. Márcio, eu agradeço a tua companhia. E o Unifra Entrevista termina por aqui. Até o próximo programa.